Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Um texto bastante conhecido, nós leremos. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Eu creio que ao longo dos quase 20 anos que Deus me tem dado a oportunidade de pregar a sua palavra, este certamente é um dos textos que eu mais preguei ao longo desses quase 20 anos de pregação da palavra, desde antes de ser seminarista, ou como seminarista, como pastor. Eu preguei esse texto diversas vezes, preguei para mim mesmo e tenho pregado diversas vezes esse texto, porque, meus irmãos, não é incomum termos o nosso coração assaltado pela ansiedade, pelas preocupações, e ao chegar o final de um ano, e ao se aproximar um novo ano, quantas são as incertezas, as expectativas, quantos estão ansiosos, preocupados, como será 2019? A palavra do Senhor nos traz paz, nos traz ensinamentos para lidarmos contra a ansiedade, para termos uma vida de felicidade. Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo de número 6, a partir do verso 19, eu convido você a olhar para a palavra do Senhor, acompanhar atentamente a leitura que eu farei. Diz-nos assim as santas e preciosas Escrituras: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas. Agora vejam, meus irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, Pai celestial, neste findar de 2018, quando, Senhor, muitos de nós estão ansiosos, estão inquietos por conta do próximo ano, que o Senhor, ó Deus, agora, através da Tua santa e preciosa palavra, nos dê paz. Nos ensine, aplique aos nossos corações a Tua santa palavra, os Teus ensinamentos, para que possamos, ó Deus, ter uma vida de verdadeira felicidade.
Quantos estão, Senhor, buscando em tantos lugares, em tantas coisas, em si mesmos ou em pessoas, a verdadeira felicidade? Quantos, ó Deus, estão buscando agora, ó Pai, praticar coisas que ouviram falar que irão trazer felicidade, irão trazer prosperidade para 2019, sendo, ó Pai, que a Tua palavra é que nos ensina os princípios para uma vida de verdadeira felicidade. Portanto, ó Pai, fala conosco agora, ensina-nos, ó Deus, como podemos, ó Pai, ter uma vida de verdadeira felicidade para a Tua glória, Senhor. Não permita que nada nos atrapalhe de aprendermos da Tua palavra nesse instante. E é por Cristo Jesus que é a nossa alegria e a nossa felicidade, que nós oramos gratos. Amém. Irmãos queridos, quantos estão comendo, por exemplo, irão comer nesta noite lentilhas, porque ouviram falar que é isso que dá sorte? Quantos estão na praia, irão pular, quanto que é? 7 ondas? É isso? Porque ouviram falar que é isso que vai trazer felicidade. Quantos acreditam que vestir determinada cor vai trazer dinheiro, ou paz, ou felicidade? Quantos estão em busca da felicidade? Eu ouso dizer que todas as pessoas estão em busca da felicidade. Mesmo aqueles que chegam ao ponto de tirar a própria vida, o fazem, crendo que é isso que lhes trará algum alívio e finalmente lhes trará felicidade. Alguém disse que todos buscam a felicidade. Aqueles que vão à guerra ou aqueles que a evitam, todos o fazem pelo mesmo motivo, buscando a felicidade. Mas a pergunta é, o que verdadeiramente pode fazer diferença em nossa vida para que tenhamos uma vida de paz e de verdadeira felicidade? É a cor da roupa? É comer determinado alimento à meia-noite? É pular 7 ondas? É fazer o quê? A palavra do Senhor, meus irmãos, nos traz princípios para uma vida de verdadeira felicidade. O final de um ano, o início de um novo ano, é momento propício para reflexões e considerações, conquanto nós saibamos que não haja nada de mágico do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Não há nada de mágico nisso. Alguns acreditam que sim, mas é um momento oportuno, sim, meus irmãos, para fazermos reflexões. E como eu disse, para buscarmos do Senhor princípios para a verdadeira felicidade. Irmãos queridos, nós temos na palavra do Senhor tudo o que nós precisamos para uma vida que glorifica o Senhor e, consequentemente, uma vida de felicidade. Ao olharmos aqui para as palavras do nosso Senhor Jesus, pense comigo, Jesus disse estas palavras, Jesus proferiu esse sermão há cerca de 2000 anos atrás. Essas palavras que nós lemos do nosso Senhor Jesus estão num contexto maior, que é o contexto do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Você já deve ter ouvido falar do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Começa lá no capítulo 5, verso de número 1, e vai até o final do capítulo 7. É interessante que quando você olha, por exemplo, para o capítulo 5, o versículo de número 1, diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e por isso foi conhecido como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. E Jesus então começa, nós temos desde o capítulo 5, o verso 1, mais especificamente o versículo de número 3, até o final do capítulo 7, o Sermão do Monte, Sermão da Montanha. E dentro deste sermão, nós destacamos os versos 19 do capítulo 6, até o verso de número 34. O que, meus irmãos queridos, nós podemos aprender aqui? Esse texto, como eu disse, que tem esse sermão que começa lá no capítulo 5, fala sobre a ética do reino. E sabe qual é o tema maior? Felicidade. Se você observar o versículo 3 do capítulo 5, Jesus começa o sermão com a expressão bem-aventurados. Essa expressão do grego, makória, significa completamente feliz. Completamente feliz. Completamente feliz é o homem. É o homem que faz o quê? E Jesus então vai pregando sobre os princípios para uma vida de verdadeira felicidade. Bem-aventurados,
Por exemplo, são os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E Jesus vai pregando sobre quem verdadeiramente é feliz. E é por isso, meus irmãos, que nós falaremos nesta noite sobre o que devemos considerar para uma vida feliz. O que eu e você, queridos irmãos e amigos, precisamos considerar para uma vida de verdadeira felicidade. Porque o que vai trazer felicidade não é a cor da sua roupa. O que vai trazer felicidade não é você comer lentilhas ou deixar de comer alguma coisa. O que te vai trazer felicidade não é você praticar penitências. Não é você se esforçar. O que vai te trazer felicidade verdadeira, meus irmãos, não é aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos, mas o que o Senhor faz por nós e o que podemos fazer através de Cristo. O que é que você precisa considerar para que você tenha uma vida feliz? Não somente um ano novo feliz, não somente um 2019 feliz, como temos desejado para os outros e para nós mesmos, mas para que tenhamos uma vida de completa felicidade. Em primeiro lugar, o primeiro princípio que você deve considerar, a primeira coisa que você deve considerar são suas prioridades. Considere suas prioridades. Grave isso. Você precisa considerar suas prioridades. Nós aprendemos isso nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, olhando desde o verso de número 19 aqui, do capítulo de número 6, do Evangelho conforme Mateus. Veja comigo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Os irmãos podem ler o 20, por favor? No versículo seguinte, nós lemos: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Queridos irmãos, nós precisamos avaliar as nossas prioridades. Por que é que você vive? Para que você vive? A questão é essa, isso vai fazer toda a diferença. O que você fez em 2018? Por que você fez o que você fez ao longo de todo o ano, ou o que você tem feito ao longo da sua vida? Mostra por que você vive, para que você vive, e pode mostrar as suas prioridades. Por que você fez o que fez ao longo de todo o ano? Para que você fez o que você fez? Alguns, talvez, fizeram o que fizeram, entendendo, acreditando, que o que nos traz verdadeira felicidade é o dinheiro. Alguns trabalharam e trabalharam muito, entendendo que o que pode fazer alguém verdadeiramente feliz é o trabalho, ou o dinheiro advindo do trabalho, ou os bens que a pessoa pode comprar através do trabalho. Eu não sei como você viveu, por que você fez o que você fez, mas avalie as suas prioridades. Por que você tem vivido, para quem você tem vivido? Jesus, meus irmãos, nos diz de forma clara: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Vejam, queridos irmãos, o que Jesus está dizendo é: avalie a sua prioridade. E tome cuidado, porque a sua prioridade pode estar errada. Se a sua prioridade for acumular tesouros na terra, e não pense você que acumular tesouros na terra significa apenas acumular dinheiro, acumular bens. É acumular qualquer coisa. É você juntar qualquer coisa que não tem valor eterno. Um tesouro pode ser uma posição social. Um tesouro pode ser um bem material. Um tesouro pode ser qualquer coisa. Você pode fazer um ídolo, um falso Deus para a sua vida. E Jesus Cristo, nosso amado Senhor Jesus, sendo Ele o próprio Deus, o nosso exemplo maior, o mestre por excelência, Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros na terra. E Ele diz: sabe por quê? Porque essas coisas passam. Ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Parem de viver por coisas que são passageiras, são efêmeras, hoje existem, amanhã não mais. Quanta gente vivendo por coisas que logo deixam de existir. Hoje eu vi uma figura muito séria, uma imagem muito séria que alguém postou. Era um sujeito bem vestido,
com bagagens, e ele chegando num local, e a gente entende que ele está chegando ao final da sua vida, ele morreu, e alguém está dizendo para ele assim, apontando, dizendo, deixe as suas coisas aqui, porque para onde você vai, você não pode levar nada. Irmãos, o que é que nós levamos dessa vida? Alguém disse acertadamente que o carro fúnebre, aquele carro que transporta o caixão, não tem engate. Porque a pessoa que morre não pode levar nada, e alguns até são enterrados com bens. E vêm os ladrões e roubam. Quantas pessoas têm vivido por coisas, para adquirir coisas, e vão chegar no final da vida e vão perceber tristemente que coisas são coisas e coisas passam. Quantos têm colocado em uma prioridade errada, têm colocado coisas acima de pessoas? Alguém disse também acertadamente que hoje as pessoas amam coisas e usam pessoas, quando na verdade nós deveríamos amar pessoas e usar coisas. Quais têm sido suas prioridades? Para que você tem vivido? Como e por que você tem gasto a sua vida? No que você tem gasto a sua vida? Eu não fiz os cálculos, eu não sei quantos minutos nós tivemos ao longo de todo um ano. Nós sabemos quantos dias tem um ano, nós sabemos quantas horas tem um dia, nós sabemos quantos minutos tem uma hora. E se você multiplicar, você vai descobrir quantos minutos tivemos ao longo de um ano inteiro. E a pergunta que fica é como você gastou cada segundo ao longo do ano que passou, com quê e para quê? Jesus diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Isso são coisas que passam. Avalie as suas prioridades. Por que você tem vivido? Para que você tem vivido? Com que você tem gasto o seu tempo, a sua vida? Como você administrou o seu tempo em 2018 e para quê e para quem você administrou? E por que você fez o que você fez? Jesus então diz que nós não devemos acumular para nós tesouros na terra. Agora veja o que ele diz no verso 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Jesus está nos dizendo, vamos acertar, queridos, as nossas prioridades. Vamos deixar de investir, acima de tudo, em coisas que são passageiras. E veja, eu não estou ensinando que nós não devamos trabalhar, que nós não devamos ganhar dinheiro, que nós não devamos poupar. Não, nós devemos fazer isso. Jesus não está ensinando uma vida de loucura, de alguém que vai deixar de trabalhar, e porque Jesus diz não acumule tesouros na terra. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo não coloque o seu coração nisto. E Jesus então, como nós acabamos de ler aqui, no verso de número 21, é muito claro, onde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Avalie como você gastou a sua vida, em que você gastou a vida, por que você tem feito o que você fez, e você vai identificar onde está o teu coração. Se você tem vivido para o trabalho, ali está o teu coração. Se você tem vivido para o dinheiro, ali está o teu coração. Se você tem vivido para você mesmo, ali está o teu coração. Ou seja, é o que você ama acima de tudo. Mas se você tem acumulado tesouros no céu, se você tem investido no que é eterno, se você tem amado a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo, então você está com a sua prioridade certa. Deus, pessoas, coisas. Avalie as suas prioridades. Jesus continua. Quando nós olhamos no verso de número 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. O que nós olhamos, o que nós desejamos, faz toda a diferença. O que você tem contemplado? O que você tem desejado? Onde você tem fixado os seus olhos e alimentado o seu coração? Coisas, tesouros da terra, coisas passageiras, efêmeras, ou você tem contemplado o Senhor, a glória do Senhor? Vejam o que ele diz no verso 24. Que coisa seríssima. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
A pergunta que fica para nós é: a quem nós temos servido? A quem você serviu ao longo de 2018? Mais uma vez, para quem você tem vivido? Quem é o seu Senhor? E o que Jesus diz é muito sério, porque por vezes nós tentamos servir a dois senhores. Não, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, mas eu vivo para mim mesmo, eu vivo para coisas. E sabe, nós não podemos servir a dois senhores. Não adianta você pensar que no domingo você está servindo ao Senhor, ou por fazer algumas coisas você está servindo ao Senhor, mas ao longo de todo o tempo você está servindo a um falso Deus, a um ídolo, a um outro Deus, que pode ser você mesmo. Você não pode servir a dois senhores. Então a pergunta continua: a quem você tem servido? Para quem você tem vivido? Eu acho interessantíssimo, me fascina, quando eu olho para Filipenses 1:21 e leio as palavras do apóstolo Paulo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se alguém perguntasse para Paulo: Paulo, por que você vive? Ele responderia de pronto: eu vivo para Cristo, Ele é a razão da minha vida, e é por isso que eu não tenho medo da morte. Para aquele que vive para Cristo, a morte será lucro, porque estará com o Senhor e habitará com o Senhor para todo sempre. Para quem você vive? Então a primeira coisa a considerar para uma vida de verdadeira felicidade são as nossas prioridades. Para quem você vive, como você tem gasto o seu tempo, a sua vida, para quem você vai viver a partir do próximo ano, que começará daqui a algumas horas. Segunda coisa, princípio para uma vida feliz, além de considerar prioridades, porque quem não vive para o Senhor não será verdadeiramente feliz, somente aquele que vive para o Senhor será verdadeiramente feliz. A segunda coisa a considerar, meus irmãos, é sobre o sentido da vida. Está muito ligado sobre as prioridades, porque aqueles que ainda não entenderam qual é o sentido da vida, e se nós não entendermos qual é o sentido da vida, por que estamos aqui, por que existimos, muito provavelmente teremos prioridades erradas. E tem gente que nem sabe por que vive, tem gente que está chegando ao final de 2018, se aproximando de mais um ano e não ainda descobriu por que vive. Ou tem pessoas que entenderam errado o sentido da vida. O sentido da vida são coisas. Olha o que Jesus diz no verso 25. Vamos ler todos juntos, verso 25. Aliás, desculpem, meus irmãos, não, exatamente isso, o verso de número 25. Leiamos: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? É este final do versículo. Jesus está perguntando: a vida não vale mais do que o alimento? Não vale mais do que roupas? Jesus, meus irmãos, depois de dizer que precisamos acertar nossas prioridades, considerar nossas prioridades, Ele vai dizer: por isso vos digo. Ao avaliarmos as nossas prioridades, ao descobrirmos onde está o nosso coração, Jesus diz: por isso vos digo, não andem ansiosos pela vossa vida. Parem de viver ansiosos por aquilo, por comida. Parem de viver ansiosos por bebida. Parem de viver ansiosos por roupa. Jesus, meus irmãos, pergunta: não é a vida não é mais do que alimento e o corpo mais do que roupa? Considere o sentido da vida. Tem gente vivendo achando que a vida é comer e beber e se vestir. Tem gente que trabalha para comer e come para trabalhar, e trabalha para comer e come para trabalhar, e vive esse ciclo. Trabalha para comer, come para trabalhar, trabalha para comer e come para trabalhar. Se você perguntar no que consiste a vida, é isso. É comer, é beber, é fazer alguma coisa, é se vestir. Tem gente que vive para comida. Comida, meus irmãos, é uma bênção. Eu desci agora há pouco ali na cozinha. Está uma bênção, meus irmãos. E eu já fiquei ali animado com o que eu vi ali, para a nossa ceia. Espero que todos possam ficar. Alguns estão sentindo o cheiro, né? Quem está mais ali ao fundo já está tentado. Espero que você esteja conseguindo prestar atenção aqui na mensagem. Comida é uma bênção, não é? Essa época do ano, então, eu não sei como foi o seu Natal. Que delícia comer. Não é bom comer? Agora, cuidado que a gula é pecado. Comer é uma bênção.
Você comer aquilo que você gosta, então? Você beber aquilo que você gosta, então? Que bênção, que gostoso. Sobremesa. Eu estava olhando a lista, meus irmãos. Cada sobremesa que tem. Mas não vamos perder a atenção daqui não, queridos. Depois a gente pensa nisso. Agora, conquanto seja uma bênção comer, tem gente que vive para comida. E já acorda pensando o que eu vou comer. E ao longo do dia, o que eu vou almoçar? E ao longo da tarde, o que eu vou jantar? E vive para comida. Isso, meus irmãos, é terrível. Porque aquilo que é uma bênção de Deus para nós, não pode ser um fim em si mesmo. Tem gente que vive para se vestir. E trabalha, e gasta todo o dinheiro em vestuário. E alguns pagam caro. Algumas mulheres têm coleção de sapatos. Parece que vivem para colecionar sapatos. Alguns homens gastam Alguns homens, meus irmãos, vivem para o carro. Colocam roda e fazem isso, fazem aquilo. E meus irmãos, não tem problema nenhum em a gente ter hobby. Mas nós não podemos fazer disso um fim em si mesmo. Mulheres que vivem para se vestir, homens que vivem, eu tenho exemplo de carro, mas pode ser qualquer coisa para homens e mulheres. Conquanto seja uma bênção comer, conquanto seja uma bênção você se vestir e ter coisas e ter hobbies, nós não podemos viver em função de coisas. Jesus diz, não é a vida mais do que as vestes. Não é a vida. Jesus está nos trazendo aqui a um pensamento, meus queridos irmãos, a pensar sobre o sentido da vida. Ele pergunta, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A vida é muito mais do que coisas. O nosso corpo é muito mais do que coisas. Considere seriamente sobre o sentido da vida, por que é que você vive. Considere sobre as suas prioridades, considere sobre o sentido da vida. A vida é muito mais do que coisas, a vida é muito mais do que comida, a vida é muito mais do que vestes, a vida é muito mais do que o seu emprego, a vida é muito mais do que os seus hobbies, a vida é muito mais do que... A vida é muito mais do que muitas vezes nós pensamos. Terceiro lugar, considere, além das suas prioridades, além do sentido da vida, considere seriamente, para que você tenha uma vida feliz, acerca do cuidado de Deus. Considere sobre o cuidado de Deus. Vamos olhar verso de número 26. Versículo de número 26. Nos diz assim, nosso Senhor Jesus. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Vejam, meus irmãos, o que Jesus está dizendo. Considerem. Jesus está pregando a uma multidão, como nós vimos lá no início do capítulo 5. Nós temos muitas pessoas, imagine essa multidão, pescadores, pessoas que viviam da agricultura. Quanta gente ali assentada, adultos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, é possível que crianças estivessem ali também. E Jesus está pregando, e Jesus passa a ilustrar. Então, no versículo de número 26, ele diz, observem. Jesus usa elementos claros, elementos da natureza. É possível até que quando Jesus estava pregando, pássaros estavam sobrevoando, e ele diz assim, observai as aves do céu. Pensem nas aves, observem. Elas não semeiam. Diferente de vocês, elas não plantam. Elas não vivem da agricultura. Elas não colhem e elas não ajuntam em celeiro. Essa era a rotina de muitas pessoas ali. Semear, depois colher e depois colocar em celeiros. Para vender, para se alimentar. E Jesus diz, não, elas não fazem nada disso. Contudo, diz Jesus, vosso Pai Celeste as sustenta. Apesar delas não terem a rotina de trabalho, Jesus diz, o vosso Pai Celeste sustenta aves. E então vem a pergunta de Jesus, ora, vocês não valem muito mais do que aves? Agora olha o verso de número 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Jesus está dizendo, por que vocês estão ansiosos por causa, além de comida, por causa também de roupa? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E é possível que, onde aquelas pessoas estivessem ouvindo aquele sermão, certamente tinham plantas ali, ervas,
E é possível que tivessem lírios ali. E Jesus diz: olhem para os lírios do campo, eles não trabalham, eles não costuram, eles não fiam. E Jesus diz: eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Jesus agora lança a figura de Salomão, o homem não somente mais sábio, mas também o mais rico. E Jesus diz: nem Salomão se vestiu como qualquer lírio. E então vem a pergunta de Jesus no verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus está dizendo, se Deus veste a erva do campo, não vai cuidar de você? E então Jesus continua, portanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, aqueles que não pertencem a Deus, os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Considerem o cuidado de Deus. Irmãos queridos, o Deus que alimenta pássaros, o Deus que veste a erva do campo, Ele vai nos alimentar, Ele vai dar condições para o nosso vestuário. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, o Senhor vai cuidar das coisas básicas, Ele vai prover as nossas necessidades básicas, o alimento, o vestuário. Jesus não está falando de coisas supérfluas, Jesus não está falando de coisas que não são necessárias, Jesus está falando que o básico o Senhor vai suprir. Você quer ter uma vida de felicidade? Então, considere sobre o cuidado do Senhor, para que você não fique ansioso. Deixa eu dizer uma coisa para você, o ansioso ele não é feliz. Por quê? Porque o ansioso nunca está contente. Será que isso vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que vai ter? Como é que vai ser amanhã? Será que eu vou ser mandado embora? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou ficar doente? Será? E a pessoa não vive o hoje, tenta viver o amanhã e ela não é satisfeita. O ansioso, ele não é feliz. Então, um princípio para uma vida de felicidade, considere o cuidado de Deus. Se alegre no cuidado de Deus. Confie no cuidado do Senhor. É por isso, queridos irmãos, que Jesus diz no verso de número 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Você acredita nisso? Você crê que realmente Deus, o nosso Pai Celeste, sabe que nós precisamos do básico? E se você crê que Deus sabe que nós precisamos do básico, por que você está ansioso? Por que você está ansioso com relação ao próximo ano? Olha o que Jesus diz no verso 33, qual deve ser a nossa atitude? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, a comida, o vestuário, as coisas básicas para a vida, o Senhor irá acrescentar. Considere as prioridades da sua vida se você quer ser feliz. Veja onde está o seu coração. E se você perceber que o seu coração está no lugar errado, está em coisas, está em pessoas, está em você mesmo, acerte isso. O seu coração precisa estar no Senhor. Você precisa juntar tesouros no céu. Você precisa amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Você quer ser feliz? Considere as suas prioridades. Considere o sentido da vida. A vida é muito mais do que coisas, a vida é muito mais do que comida, a vida é muito mais do que roupa, a vida é muito mais do que trabalho. Considere o cuidado de Deus, pare de andar ansioso, Deus tem cuidado de você. E sabe qual é a notícia boa? O Senhor continuará cuidando. Não porque você merece, não porque você pode, mas porque Deus é fiel, porque Ele é todo poderoso, porque Ele nos ama. Quarto e último lugar, considere a inutilidade da ansiedade. Considere a inutilidade da ansiedade. Olhe comigo o verso de número 27. Vamos ler juntos? Leiamos. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Irmãos, já perceberam? Eu acabei de dizer que o ansioso não é feliz. E Jesus está dizendo que a ansiedade, ela é inútil. Além de prejudicial, e ansiedade é falta de fé no Senhor, no cuidado do Senhor, e por causa de não termos prioridades certas, e pelo nosso coração estar no lugar errado, em coisas erradas,
A ansiedade também ela é inútil. Jesus está dizendo, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, você vai viver um pouco mais, você vai acrescentar um côvado. É uma medida, né, da época. Um côvado ao curso da sua vida? Não. A ansiedade não vai resolver o seu problema. Não é por mais ansioso que você esteja, não é a ansiedade que vai fazer você ter um emprego melhor, não é a ansiedade que vai fazer você viver mais, não é a ansiedade que vai fazer você conseguir casar ou ter filhos ou qualquer coisa. A ansiedade é inútil e é prejudicial. Se você quer ser feliz, considere seriamente isso. Lute contra a ansiedade confiando de todo o coração no Senhor. Olhe comigo o verso de número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A ansiedade ela é inútil. Não há como você viver o dia de amanhã, diz o Senhor Jesus. Você não pode viver o ontem porque já passou. E tem gente que vive no passado. Essa época do ano é uma época que nos traz muitas lembranças, e quando as lembranças são redimidas, são uma bênção. Mas quando te leva à depressão, à tristeza, é terrível. Você não pode viver o passado, sabe por quê? Porque já passou. Não tente voltar no passado, porque no passado não está mais lá, já passou. E Jesus agora está alertando contra aqueles que querem viver o amanhã. Jesus é muito claro, irmãos, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. O amanhã ainda não chegou e quando chegar vai trazer os seus cuidados. Jesus está dizendo, basta ao dia o seu próprio mal. Sabe o que Jesus está dizendo? Viva o dia de hoje. Você quer ser feliz? Viva o hoje. Faça o que você puder fazer hoje. Aquilo que você não puder fazer, entregue ao Senhor. E mesmo que nós podemos fazer, façamos debaixo do sustento e do cuidado e do fortalecimento e da sabedoria do Senhor. Você quer ter uma vida feliz? Viva o dia de hoje na dependência do Senhor. E confie que o amanhã, Deus já está no amanhã. Deus está, eu disse ontem isso, Deus não está no passado, no presente ou no futuro. Deus está acima disso tudo, Deus criou o tempo. E Deus já sabe o que é amanhã, porque Ele que está no controle de todas as coisas. Você quer ter uma vida de verdadeira felicidade? Pare de se preocupar com coisas supérfluas. Você quer ter uma vida de felicidade? Considere as suas prioridades. Você quer ter uma vida de felicidade? Considere o cuidado, o sentido da vida. Você quer ter uma vida de felicidade? Considere o cuidado de Deus sobre a sua vida. Você quer ter uma vida de felicidade? Confie em Deus, viva o dia de hoje e pare de tentar viver o amanhã.